Semestral, livro 2, aula 2. Nós vamos começar agora a interação gênica. Nós vimos no livro 1 o monohibridismo com dominância. Era um caráter, um par de genes. Depois nós vimos o monohibridismo sem dominância. Um caráter, um par de genes. Depois nós vimos dihibridismo, isto é, duas características, dois pares de genes. Hoje o nosso trabalho é completamente diferente, pessoal. Olha o nome, interação gênica. O que é interação? É quando dois ou mais elementos agem em conjunto, eles interagem. Então veja bem, interação gênica é quando dois ou mais pares de genes atuam num único caráter. Vamos começar com um exemplo. Eu trouxe para vocês analisarem esses 4 tipos de cristas de galinha. Nós temos galinhas que têm crista. Ervilha tem galinha com crista rosa, galinha com crista simples e galinha com crista nossa. Vejam bem, ó, são dois pares de genes. Um par de genes, a gente poderia dizer que está agindo sobre ervilha. O outro par de genes, rosa. Quando o indivíduo não, são dois genes dominantes. Quando o indivíduo não tiver o ervilha e tiver o rosa dominante, a crista vai ser rosa. Mesma coisa, ó, quando tiver o gene para ervilha e não tiver o rosa, a crista vai ser ervilha. Quando uma determinada ave tiver o gene para ervilha e o gene para rosa, aí eles vão interagir e vão formar a crista nós, que é essa aqui. Ao mesmo tempo, pessoal, quando o indivíduo não tiver nem o gene para ervilha, isto é, tiver a forma recessiva, não tiver o gene para rosa, tiver a forma recessiva, aí com os dois recessivos o indivíduo vai ter a crista simples. Então eu coloquei aqui, ó, todos os possíveis genótipos. Então olha aqui, ó. Nós, ele tem que ter o R grande e o E grande. Em homozigose, tanto o R grande quanto o E grande. Em homozigose, só o R e o E híbrido. O R híbrido e o E puro. E os dois híbridos. Então esses 4 tipos de aves aqui, ó, tem a crista nós. Agora vamos pegar o totalmente recessivo, esse aqui, ó, R pequeno, R pequeno, R pequeno, R pequeno, a crista é simples. E aí nós temos a crista ervilha rosa, a ervilha, o indivíduo tem o E grande, mas não tem o N grande, tem as duas formas do R, desculpa, o R, as duas formas recessivas. E aí o crista rosa tem o gene R grande, mas não tem nenhum E grande. Então nós temos assim, ó, nós vamos fazer o que a gente sempre fez. Nós vamos partir de um indivíduo duplo dominante e cruzá-lo com um duplo recessivo. Assim, ó, eu vou pegar uma ave assim, R grande, E grande, E grande. Isso aqui é crista nós. E eu vou cruzar com o indivíduo R pequeno, E grande, E pequeno. Isso aqui vai ser crista simples. Isso na P, pessoal, quando eu obtiver F1, eu terei o indivíduo R grande, R pequeno, E grande, E pequeno. Isso é totalmente híbrido. Aí quando eu pegar uma ave da F1 e cruzar com outra de mesmo genótipo, eu vou obter F2. Então veja bem, esse indivíduo R grande, R pequeno, E grande, E pequeno, forma 4 tipos de gametas. R grande com E grande, R grande com E pequeno. R pequeno com E grande, R pequeno com E pequeno. Esse indivíduo forma os mesmos 4. E aí, pessoal, notem bem aquela regrinha dos triângulos que a gente trabalhou na aula passada. Ó. Eu tenho 16 descendentes da F2. Isso aqui é F2. Ó. Só que eu não preciso preencher os 16 quadradinhos. Eu posso preencher, ó. Esse aqui, R grande, R grande, E grande, E grande, vai dar a crista nós. Quais os outros que serão nós? Os que estão nesse triângulo aqui, ó, são 9 indivíduos e crista nós. Agora, quando eu achar isso aqui, ó, R grande, E pequeno, vai ser crista rosa, as pontas desse segundo triângulo. Aí eu encontrei esse indivíduo, R pequeno, E grande,
mais esse triângulo vai me dar os indivíduos de crista ervilha. E esses últimos aqui, pessoal, serão os de crista simples. Notem que usando essa regra dos triângulos, eu tinha 16 indivíduos, mas eu trabalho com apenas 4 indivíduos. Esse aqui envolve 9 indivíduos iguais, que são os duplos dominantes. Esse aqui tem o R grande, mas não tem o E grande, então ele tem uma característica dominante e uma recessiva. O mesmo para esse aqui, ó. A primeira é recessiva e a outra é dominante. Então vai dar 9, 3, 3, 1. Isso aqui é o primeiro caso de interação gênica e que nós chamamos de genes complementares. Por que nós estamos chamando de genes complementares? Porque o gene para ervilha e para rosa, quando estão juntos, eles se complementam. Aqui nós vamos encontrar uma proporção esperada de 9 para 3 para 3 para 1. Quando a gente pensar assim, não, mas no dihibridismo com dominância também era 9, 3, 3, 1. Aqui também dá 9, 3, 3, 1. A diferença, pessoal, é que aqui é uma característica com 2 pares de genes. Lá no dihibridismo são 2 características e 2 pares de genes. Então os genes agora estão interagindo. Só para fixação, ó. Então, nos genes complementares, a proporção esperada é a mesma que no dihibridismo com dominância. 9, 3, 3, 1. Então eu tenho 9 de aves de crista nós, 3 rosa, 3 ervilhas e uma simples. 9, 3, 3, 1. Bom, o segundo caso de interação gênica é o que nós chamamos de polimeria quantitativa. Embora as federais prefiram a expressão poligênese. O mais comum que a gente trabalhe com esse exemplo aqui é a cor da pele. Nós podíamos também botar como exemplo a cor dos olhos, nós poderíamos botar a cor do cabelo, a altura, a obesidade. Então são muitos exemplos que nós temos da polimeria quantitativa ou dos poligênes. Vamos imaginar, não é assim que a coisa funciona, mas só para ilustração. Vamos imaginar que a cor da pele fosse determinada por 2 pares de genes, que eu vou escolher aqui por uma questão de simplificar, A e B. Então eu vou dizer assim, o gene A grande, ele vale o mesmo que o B grande, e os dois determinam a produção máxima de melanina. Então o indivíduo que tivesse esse genótipo aqui, ele teria a pele cheia de melanina, então ele ia ser negro. Ao mesmo tempo, se eu tivesse um indivíduo A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno, os genes que eu estou representando com a letra minúscula, eles determinam a quantidade mínima de melanina. Então esse indivíduo aqui é branco, ó. E aí nós teríamos os indivíduos que variam o número de genes dominantes e recessivos. Os genes para a quantidade máxima e para a quantidade mínima de melanina. Então vejam que, se eu tivesse um indivíduo com 3 genes grandes e um pequeno, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade seria essa aqui, ó. A grande é pequeno, B pequeno, B pequeno. Notem que, quantitativamente, esses 2 indivíduos se equivalem. Os 2 têm 3 genes grandes e um pequeno. 3 grandes e um pequeno. Trazendo isso para a cor da pele, eu diria que esse indivíduo aqui é um indivíduo escuro, ou poderia falar de mulato escuro. Se o indivíduo tivesse 2 genes grandes e 2 pequenos, assim, ó, essa outra possibilidade também existe, ó, os 2 A's pequenos e 2 B's grandes. E ainda uma outra possibilidade, ó, um A grande e um A pequeno, um B grande e um B pequeno. Esse indivíduo aqui, ó, esses 3 indivíduos, eu diria que eles são mulatos médios, ou simplesmente mulato. E a outra alternativa seria essa aqui, pessoal, ó, um grande, 3 pequenos. Ou assim, ó, um grande e 3 pequenos. Então, na nossa linguagem de cor da pele, esse indivíduo aqui seria claro ou simplesmente mulato claro. Então, vamos ver, vamos passar de novo. Esse é negro, esse é branco. 4 genes para a quantidade máxima, 4 genes para a quantidade mínima.
Esse é mulato escuro, esse também, porque eles têm 3 genes grandes e um pequeno. Esse aqui é mulato claro, porque ele tem 3 pequenos e um grande. Esses que tem 2 grandes e 2 pequenos, eu poderia dizer que ele é mulato médio. Vejam bem, ó, os mulatos escuros eu posso chamar só de escuro. Os mulatos claros eu posso chamar só de claro. E aí o mulato médio eu vou chamar só de mulato. Como a gente faz sempre o mesmo cruzamento, imaginem que eu tenho assim, ó, um indivíduo A grande, B grande, B grande. Esse indivíduo é negro. Ele está na geração P. Aí eu vou cruzá-lo com um indivíduo branco, tudo pequeno, A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Quando eu analisar a F1, todos os descendentes serão mulatos médios. Veja o seguinte, agora eu vou pegar esse mulato médio e cruzá-lo com uma mulata média. Quantos tipos de gametas vão se formar? Vão se formar 4 tipos de gametas aqui, 4 tipos de gametas aqui. Quais os gametas? A grande, B grande, A grande, B pequeno. A pequeno, B grande, A pequeno, B pequeno. Gametas femininos os mesmos. Então veja bem, ó. Eu vou ter aqui o indivíduo A grande, B grande, B grande, aquele ali é negro. Esse aqui, A pequeno, B pequeno, B pequeno, vai ser branco. E aí eu vou ter, ó, mulato escuro, mulato escuro, mulato escuro, mulato escuro. 4 indivíduos. Aqui eu vou ter, ó, mulato claro, mulato claro, mulato claro, mulato claro. E os outros 6 serão mulatos médios. E aí nós vamos encontrar uma proporção assim, ó, 1 para 4, para 6, para 4, para 1. O exemplo que eu estou usando aqui, pessoal, é praticamente a mesma coisa. Só que eu estou colocando cor de olhos, como se a cor de olhos, de fato, fosse determinada por 2 pares de genes. Então, notem bem, ó. Aqui tem o indivíduo, o olho mais escuro. Aqui tem o indivíduo, o olho mais claro. Aqui tem o intermediário, ó. O indivíduo é híbrido. Daí ele foi cruzado com outro de mesmo genótipo. Aí nós vamos encontrar, ó, um totalmente dominante, um totalmente recessivo. E aí nós vamos encontrar, ó, esses 4 aqui, que são mais escuros do que claro. Nós vamos encontrar esses 4 aqui, que são mais claros do que escuros. E nós vamos encontrar aqueles 6 ali intermediários. Então, na polimeria quantitativa, ou nos poligenes, a proporção esperada, vamos repetir, ó, ela é de 1 para 4, para 6, para 4 e para 1. Estou botando aqui uma outra coisa, pessoal, que também pode ser questionada. Ó. Quantos genes tem cada indivíduo aqui? Nós estamos considerando que a cor dos olhos, ou que a cor de pele, foi determinada por 2 pares de genes. Então, dá 4 genes. Quantos fenótipos? 5. Tá? Então, 4 mais 1, 5. A mesma coisa que eu posso fazer é assim, ó. Eu lhes dou o número de genes e aí eu vou perguntar o número de fenótipos. Então, eu vou pegar o número de genes mais 1 vai dar o número de fenótipos. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho quantos fenótipos? Bem escuro, um pouco mais claro, mediano, bem mais claro e o mais claro que existe. Então, dá 5. 4 mais 1, 5. São 4 genes, mais 1 vai dar o número de fenótipos, 5. Se eu tivesse 6 genes, daria 6 mais 1, daria 7 fenótipos e assim sucessivamente. Então, isso aqui é polimeria quantitativa, só que nas federais o pessoal prefere usar a expressão poligenes. Agora nós vamos ver mais um caso, que é a epistasia. Pessoal, a epistasia é quando um par de genes age sobre uma característica, só que ele pode ser inibido por outro par de genes. Só que esse outro par de genes está em outro par de cromossomos. Bah, não entendi bem. Então vamos fazer assim, ó. Vamos imaginar que as aves pudessem ser coloridas ou brancas. Então, o gene para a cor, eu vou indicar com C grande.
Só que quando a ave tiver o C grande, a princípio ela seria colorida. Mas se ela tiver um I grande, aqui ó, esse gene não vai deixar que esse manifeste a sua cor. Então a gente diz que o I grande é o gene epistático. O gene C grande, a gente diz que ele é o hipostático. Vamos repetir, ó. O epistático, esse grande, ele é inibidor sobre o hipostático, que é o C grande. Então, toda vez que a ave tiver um I grande, não importa se o C é grande ou não, ela não vai ter cores, então ela vai ser branca. A única possibilidade da ave ser colorida é se ela tiver o C grande, mas não tiver o I grande. Vamos fazer aquele cruzamento que a gente sempre faz. Ó. Nós vamos pegar uma ave, I grande, C grande, C grande. Essa ave é branca, mas ela tem o gene da cor, só que ele está inibido pelo I grande. Aí nós vamos cruzar com uma ave pequeno, pequeno, C pequeno, C pequeno, e ela também é branca, mas ela é branca porque ela não tem o gene da cor, e não porque ele esteja sendo inibido. Se eu fizer esse cruzamento para achar F1, eu vou achar 100% dos descendentes que tem o gene da cor, só que esse gene C grande ele está inibido. Então essas aves serão brancas, essas serão brancas, por motivos diferentes. Essa aqui, o gene grande está inibido no C grande. Aqui não tem o C grande, por isso que ela é branca. Essa aqui é a mesma coisa dessa. Ó. Ela vai ter o gene da cor, mas ele estará sendo inibido. Se eu pegar dois indivíduos da F1, aqui que vem a surpresa. Ó. Esse indivíduo forma 4 tipos de gametas. Estão aqui, ó. I grande, C pequeno, I pequeno, C pequeno. E esse aqui forma os mesmos, ó. I grande, C pequeno, I pequeno, C pequeno. Então veja bem, ó, nós vamos encontrar esses 9 primeiros indivíduos que são brancos. Por que eles são brancos? Porque eles têm o C grande, mas têm o gene inibidor. Nós vamos achar esses 3 aqui, ó, que também vão ser brancos. Eles não têm o gene da cor e eles têm o gene inibidor. Mas não tem o que inibir se ele não tem o gene da cor. Esse aqui é a mesma coisa, ó, ele é branco porque não tem o gene da cor. E esses 3 aqui serão os 3 indivíduos que têm o gene da cor, mas ele não está sendo inibido por ninguém. Então esses 3 serão coloridos. Aí nós vamos encontrar essa proporção, é bastante incomum, né? Vai ser uma proporção de 13:3. Isso no caso da epistasia dominante. Aqui eu tenho um segundo caso, pessoal, que eu pego uma cobaia um pouquinho da Índia preto e cruzo com um branco. E daí todos os descendentes da F1 serão marrons. Só que, vejam, eles são 2 híbridos esses aqui. Quando eu cruzo os híbridos, eu vou encontrar 9 marrons para 3 pretos, para 4 albinos ou brancos, que esses aqui têm o gene inibidor, só que nesse caso o gene inibidor ele é recessivo. Então a proporção muda um pouco. Aqui é 13:3 quando a epistasia é dominante. Quando a epistasia é recessiva, nós temos 9:3:4. Então, uma proporção também nova, pelo que se falou até agora. Bom, todos os casos que a gente trabalhou até agora eram de interação gênica. Um par de genes atuando sobre... vários pares de genes atuando num só caráter. Aqui nós vamos mudar 100%, ó. Nós vamos considerar agora um fenômeno completamente inverso à interação gênica. Só insistindo, pessoal, interação gênica é um par de genes, 2 pares de genes, 3 pares de genes, todos atuando num só caráter. Aqui nós temos a pleiotropia. O que é isso? Quando um par de genes determina mais de um caráter. O exemplo mais comum é esse da mosquinha das frutas, ó, da Drosophila melanogaster. A Drosophila, ela vai ser muito importante daqui a alguns dias, quando nós estivermos trabalhando com linkage e crossover. Porque o cara que descobriu o linkage e crossover,
Ele fez as suas experiências em 1910. Veja bem, ele descobriu que vários genes poderiam estar em determinados cromossomos a uma distância constante. Só que veja bem, em 1910, nós não sabíamos nem o que era gene, o DNA não tinha sido descoberto, então o cara era simplesmente um gênio, um cara que trabalhava com essas rosquinhas. Aí ele pegou essa drosófila e ele irradiou, e a drosófila apresentou uma mutação, que a gente disse que essa aqui é uma drosófila com asa normal. Essa aqui tem a mutação asa vestigial. Só quando a gente começa a analisar essa drosófila que tem asa vestigial, nós descobrimos que ela dura menos, ela tem uma longevidade menor, ela tem alterações dos balances, que é o que dá o equilíbrio para a mosquinha voar, e ela também tem modificações na genitália. Se for um macho, ele vai ter modificações nas espermatecas, se for uma fêmea, ela vai ter modificações nos ovopositores. Então, esse caso da drosófila que eu acabei de falar, é o contrário dos poligenes, é o contrário da interação gênica. É quando um par de genes determina vários caracteres, ou determina 2 ou mais caracteres. Veja bem, ó, nós temos mais exemplos disso aqui nos ratinhos. Os ratos que são cinzentos, eles normalmente são hostis, são agressivos em relação ao homem. O ratinho branco, quando nós convivemos um pouco com o rato branco, nós vamos notar que ele é dócil em relação ao homem. Então, o par de genes que determina a cor também responde pelo comportamento, pelo temperamento do rato. Então, seria mais um caso de pleiotropia, um par de genes atuando sobre vários caracteres. Agora nós temos mais um caso, esse caso aqui é muito peculiar, pessoal. Polialelia. Vejam bem, agora mesmo a gente falou em cor da pele e falamos em poligenes. Agora eu vou falar em polialelos. Etimologicamente, poligenes, polialelos significa a mesma coisa. Só que, atenção agora, poligenes, quando 2 ou mais pares de genes determinam um caráter e agem simultaneamente. Eles agem ao mesmo tempo. É o caso aquele da cor da pele, da cor dos olhos. Agora, polialelia, pessoal, é o mesmo que alelos múltiplos. São vários pares de genes atuando no mesmo caráter, só que eles agem alternadamente. Por exemplo, olhem 4 pelagens de coelhos. Aqui eu tenho um coelho selvagem, o agute. Aqui eu tenho o coelho chinchila, que é totalmente cinza. Aqui eu tenho o Himalaia, que ele é branco, mas alguns nuances escuras, ou nas orelhinhas, ou no peitinho, ou na patinha. E aqui eu tenho o albino. Notem bem, ó, o selvagem, o agute, ele domina todos os outros. Então, se eu resolvesse fazer assim, ó, vamos botar selvagem, ser grande. Esse aqui, ó, é o chinchila. Ele é recessivo em relação ao selvagem. Então, eu vou botar ser pequeno. Acontece que o Himalaia também é recessivo em relação ao selvagem. E o albino também. Então, a maneira mais comum da gente usar isso aqui, ó, é botar um expoente. Assim, ó. Chinchila, C com CH. Himalaia, C com H. E albino, C com A, ou simplesmente o C único. Notem que aqui no quadro, pessoal, eu estou botando os homozigóticos. O homozigótico selvagem, o homozigótico chinchila, o homozigótico Himalaia e o homozigótico albino. A pergunta, o selvagem teria mais algum possível genótipo? Fora esse? Claro, ele poderia ser selvagem híbrido para chinchila. Ele poderia ser selvagem híbrido para Himalaia. E ele poderia ainda ser selvagem híbrido para albino. Então nós temos que o selvagem tem 4 possíveis genótipos. Já no chinchila dá menos, quer ver por quê? Ó, aqui tem o puro, aqui tem o chinchila híbrido para Himalaia e tem o chinchila
e híbrido para albino. 3 genótipos só. Agora veja que o Himalaia vai diminuindo. Ó. Aqui nós temos o Himalaia puro e nós temos o Himalaia híbrido para albino. E terminamos os Himalaias. Agora veja que o albino, a única possibilidade é essa aqui. Veja o seguinte, pessoal. Não é que caia muito a polialelia nos coelhos. É que a polialelia nos coelhos, ela gerou a possibilidade de nós descobrirmos o sistema ABO. O que é sistema ABO? No final do século XIX, as transfusões de sangue ganharam um destaque na medicina e muitas pessoas tiveram a sua vida salva através da recepção de sangue. Então fez um sucesso assim, fantástico a doação e a recepção de sangue, só que de vez em quando essa doação tinha alguma coisa que não dava muito certo. Aí esse austríaco, chamado Landsteiner, ele começou a descobrir algumas coisas. Ele descobriu o seguinte, pessoal, que existem no nosso sangue substâncias que se portam como antígeno e existem no nosso sangue substâncias que se portam como os nossos anticorpos. Então essas substâncias que se portam como os antígenos, o Landsteiner chamou aglutinogênio. E a substância que se porta como os anticorpos, ele chamou de aglutinina. E aí ele descobriu o seguinte, pessoal, que em determinadas situações, quando o antígeno e o anticorpo, o aglutinogênio e a aglutinina, se encontram, ocorre a formação de grumos. E o sangue que deveria ser líquido, ele começa a formar grumos, e esses grumos dificultam a circulação do sangue, sobrevindo o óbito. Então esse Landsteiner descobriu o seguinte, que o grupo sanguíneo do indivíduo está dependendo de 3 genes, que ele chamou de A, B e O. Aí o Landsteiner descobriu o seguinte, que os genes A e B, nenhum domina o outro. Então a gente diz que eles são codominantes. Também o Landsteiner descobriu o seguinte, que o A domina o O. E, portanto, se o A e o B têm a mesma força, o A domina o O, consequentemente o B também domina o O. Então nós teríamos aqui várias situações. Nós teríamos 4 genótipos puros. AA, BB, 3 genótipos puros. E nós teríamos 3 genótipos híbridos. O AO, o BO e o AB. Então veja bem, como o A domina o O e o B domina o A vai ter 2 genótipos, AA ou AO. Como o B também domina o B também vai ter 2 genótipos, ou o BB ou o BO. E aí nós teríamos esses dois aqui, o AB e o O, com uma possibilidade só genotípica. Então, sempre use essa tabelinha aqui, A e B são codominantes, A domina o O, B domina o O. Então, nós temos o fenótipo. Quando alguém pergunta assim, qual é o fenótipo de uma pessoa? A pessoa pode ser do grupo A, do grupo B ou do grupo O. O A pode ser AA ou AO. Aqui ele é puro, aqui ele é híbrido, porque o A domina o O. O B é a mesma coisa, pessoal. Ele pode ser puro, BB, e ele pode ser híbrido, BO. Já o AB, pessoal, sempre vai ser híbrido. Toda pessoa do grupo AB, ela é híbrida. Assim como toda pessoa do grupo O é pura, porque o O é recessivo em relação ao A e em relação ao B. Eu tenho uma tabelinha aqui, para vocês analisarem. Essa tabelinha, as chances de aparecer numa prova são gigantescas. Aqui também, pessoal, tem o esquema de doação e recepção. Sempre considere o seguinte, o doador universal de sangue é o O. O receptor universal de sangue é o AB. Então nós ficamos com essa regra aqui, O A domina para A
Ele doa para A e a B e recebe de A e O. O B doa para B e a B recebe de B e O. O AB doa só para B, mas recebe de todos. O O doa para todos, mas só recebe de O. Veja bem, às vezes, numa prova, ao invés de usar IA, A, B e O, o autor do teste ele pode usar esse sistema aqui, ó. I com A, expoente, I com B, expoente, e Izinho. Então veja bem, ó, o IA é o codominante ao IB, e os dois dominam o Izinho. Então se eu fosse substituir, eu faria assim, ó, a A ficaria o quê? IA, IA. A O ficaria IA, Izinho. BB ficaria IB, IB. E BO ficaria IB, Izinho. O AB ficaria IA, IB. E o O ficaria Izinho, Izinho. Então aqui é o sistema ABO. Pessoal, preste atenção, porque aconteceu de encontrarem na Índia, na cidade de Bombaim, um indivíduo que aparentava ser do grupo O, mas ele não tinha esse genótipo aqui, Izinho ou OO. Como ele foi descoberto pela primeira vez, observado em Bombaim, uma cidade da Índia, ele foi chamado de fenótipo Bombaim. Só para atualizar, pessoal, a cidade de Bombaim hoje é chamada de Mumbai, que é uma das cidades mais populosas do mundo, mas o pessoal ainda chama de fenótipo Bombaim, porque a primeira vez que foi observado esse fenótipo foi em Bombaim. Como é que a pessoa com o falso O, ela poderia ser IA, Izinho, IB, IBzinho, IA, IB. Porque além do gene AB, nós temos um outro gene. Normalmente os geneticistas usam a expressão H. O indivíduo teria que ter pelo menos um H grande para produzir o aglutinogênio A, o B ou ambos. Quando a pessoa tem os dois Hs pequenos, é uma situação muito rara, muito incomum a pessoa ter os dois Hs pequenos. Mas aí, se ela for do grupo A, se ela for do grupo B, ou até se ela for AB, ela não vai fabricar os aglutinogênios. Então, ela aparentemente é do grupo O, porque o organismo dela reage como se ela fosse do grupo O. Ela pode ser, então, uma doadora universal de sangue, como as pessoas do grupo O. Vejam bem, isso aqui é um sistema de grupos sanguíneos. Nós temos mais dois. Então, esse aqui é o segundo tipo de sistema de grupos sanguíneos. Ele é mais simplesinho, ó. É o sistema MN. Notem bem, a pessoa que descobriu é o mesmo, hein? Foi o Landsteiner que descobriu o sistema BO, aquele austríaco, vou mostrar de novo para vocês, ó. Esse aqui é o Landsteiner, foi a pessoa que descobriu o sistema BO em 1900, depois ele descobre o sistema MN, e ainda nessa posição de hoje, eu vou falar para vocês que o mesmo Landsteiner recebe o Nobel de 1930. Aí ele se muda para Nova York e continua trabalhando, mesmo já sendo o descobridor do sistema BO, do sistema MN, ele acabará descobrindo o sistema RH. Então, veja bem, é sempre o mesmo cara. O sistema MN é um caso de codominância. O indivíduo ele pode ser do grupo M, do grupo N ou do grupo MN. Para o indivíduo ser do grupo M, ele tem que ter aglutinogênio M. Para ser do grupo N, ele tem que ser aglutinogênio N. E se ele tiver os dois aglutinogênios, ele é MN. Os genótipos é muito facilzinho, ó. O N sempre vai ser MM, o N vai ser MN e o MN vai ser MN. Qual é a utilidade do sistema MN hoje? Hoje, nenhuma, tá, pessoal? Quando muito aparecer numa provinha de vestibular, por isso que é bom a gente dar uma passadinha neles. Só que, antigamente, o sistema MN, o sistema RH, juntamente com o sistema ABO, eram usados para reconhecimento de paternidade.
ou de filiação. Hoje a gente tem a impressão digital do DNA, então o sistema MN perdeu completamente a sua utilidade. A única coisinha que pode acontecer é dele aparecer numa prova. O RH não, o RH ele continua valendo. Também foi descoberto pelo Landsteiner e ele fez uma experiência assim, ó. Ele já se mudou para Nova York, já é um prêmio Nobel, já é respeitadíssimo, já tem na sua bagagem a descoberta do sistema ABO e do sistema MN, e aí ele começa a trabalhar com dois animaizinhos. Ele pega um macaquinho do gênero Rhesus e um coelho. Aí ele pega o Rhesus, tira sangue do Rhesus e bota esse sangue no coelho. Eu estou usando já RH, porque esse RH surgiu justamente do Rhesus. Quando ele bota sangue do Rhesus no coelho, ele também não sabe o que vai acontecer aqui. O fato é que depois ele tira sangue do Rhesus e bota numa lâmina, e sobre essa lâmina ele bota sangue do coelho. E aí esse sangue aqui é aglutina, ó. E aí o Landsteiner deduz o seguinte, ó, que o Rhesus tem uma proteína que o coelho não tem. E aí, como ele está trabalhando com o Rhesus, ele resolve chamar de fator RH. Quando ele tira sangue do Rhesus, no momento posterior, e bota na lâmina, e bota o sangue do coelho junto, o sangue aglutina. Por quê? Porque no momento que ele tirou o sangue do Rhesus e botou no coelho, vou explicar bem devagarinho, o coelho não tinha aquele fator RH. Como é que o coelho reagiu? Formando anti-RH. Ninguém tem o anti-RH. O anti-RH só é formado quando um determinado indivíduo resolve o RH, quando recebe o RH. Aí o anti-RH, na lâmina, atacou o RH e o sangue foi aglutinado. Aí o Landsteiner pegou alguns voluntários e pediu que essas pessoas doassem sangue. Nesse sangue que as pessoas doaram, ele botou o sangue do coelho. E aí ele notou o seguinte: algumas pessoas tinham o sangue aglutinado e outras não. Ele conclui que essas pessoas que o sangue estava aglutinado é porque tinham o fator RH. Aí ele chamou de pessoas RH positivas. Aquelas em que não houve aglutinação, ele chamou de pessoas. Então o Landsteiner descobriu que algumas pessoas têm o fator RH e ele chamou essas pessoas de RH positivas. Algumas pessoas não têm o fator RH. Notem bem, elas não têm o anti-RH, elas simplesmente não têm o fator RH. Aí o Landsteiner resolveu usar que letra? O R. Então as pessoas RH positivas são representadas R grande, e as pessoas negativas R pequeno. Como o positivo é dominante sobre o negativo, quando aparecerem híbridos, eles serão RH positivos. Aí o Landsteiner descobre o seguinte, que se uma pessoa é RH positiva doar sangue para uma negativa, ela pode doar. Essa pessoa vai sobreviver e tudo. Só que essa pessoa negativa terá recebido um elemento estranho, que é o fator RH. Essa pessoa vai ter um mecanismo de defesa e ela vai formar um anti-RH. Essa criança vai nascer normal, não tem problema nenhum, a princípio, nenhum problema de compatibilidade. Só que essa mãe que tem uma criança positiva, a gente diz que ela agora tem o anti-RH, portanto ela está sensibilizada. Se essa mãe engravidar de novo e a criança for positiva, esses anti-RH formados na primeira gestação poderão passar para, porque veja bem, ó, o anticorpo ele está no plasma e o plasma tem trânsito livre via placenta. Então esse indivíduo terá todo o tempo de gestação dessa mulher para que os anti-RH formados na mãe migrem para o sangue da criança, destruindo as hemácias dessa criança. Então nós chamamos isso de icterícia do recém-nascido,
DHLN, doença hemolítica do recém-nascido, ou ainda eritroblastose fetal. A única possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal é quando o pai for positivo, a mãe for negativa e, a princípio, do segundo filho em diante. A não ser que essa mãe negativa já tenha recebido uma transfusão de pessoa positiva e nessa primeira transfusão ela formaria os anti-RH, que aí atacariam a partir do segundo filho. Pessoal, semana que vem a gente conversa de novo. Tchau. Oi, Magana. Oi. No celular? Na hora que tu quiser parar também, descansar, tu pode parar e eu vou começar de novo aqui. Nessa